No pequeno planeta de Meridian, Alaric era conhecido como um homem simples, mas com um coração que ardia como as chamas de um vulcão prestes a entrar em erupção. Seu mundo estava ruindo. Guerras incessantes entre clãs e nações haviam transformado as terras em campos estéreis e os rios em correntes de sangue. Os recursos estavam esgotados e a esperança parecia ser uma lenda esquecida. Ainda assim, Alaric mantinha a cabeça erguida. Ele acreditava que havia uma solução para os problemas de seu povo, algo além das fronteiras de Meridian. Por isso, enquanto o Conselho Supremo escolheu um emissário para explorar o universo em busca de novas tecnologias de defesa, ele se apresentou sem hesitação. Se há chance de salvar nosso mundo, eu a encontrarei, declarou ele com firmeza de um homem que sabia que não havia volta. A primeira vez que Alaric deixou a atmosfera de Meridian, o coração quase lhe saltou do peito. O véu estrelado do universo se abriu diante de seus olhos como um oceano infinito de luzes dançantes. Ele era como um jovem caipira que deixa sua pequena vila e descobre a grandiosidade de uma metrópole. Cada planeta que visitava trazia uma nova maravilha: florestas de cristais que cantavam ao vento, cidades flutuantes que brilhavam como faróis e raças cuja sabedoria parecia desafiar o próprio tempo. Mas apesar de toda a beleza, Alaric tinha um objetivo claro: encontrar armas e defesas que pudessem proteger seu povo. Essa missão o manteve focado, mesmo quando sentiu o peso da solidão em seu meio ao espaço vazio. Foi uma missão para negociar com a civilização de Oriones que Alaric conheceu Tanarian. Ele era tudo o que Alaric inspirava a ser: um guerreiro nobre cuja causa não era apenas salvar seu próprio mundo, mas proteger todo o multiverso do caos e da destruição. Tanarian falavam com uma paixão que incendiava o coração de quem o ouvia, e Alaric foi conquistado por sua visão grandiosa. Seu mundo é importante, Alaric, mas imagine salvar todos os mundos. Imagine um multiverso onde nenhum planeta precise passar pelo que o seu passou e está passando, disse Tanarian, certa vez com um olhar que parecia atravessar o tempo. Os dois se tornaram aliados, lutando lado a lado contra as ameaças que Alaric nunca poderia ter imaginado. Tanarian ajudou a salvar Meridian ao compartilhar avanços tecnológicos que estabilizaram a defesa do planeta. Em troca, Alaric jurou lealdade a ele, embarcando em missões que o levaram ainda mais longe no universo. Foi em uma dessas missões que Alaric conheceu Aeryn. Ela era uma sussurradora, uma criatura mística e etérea, que parecia caminhar entre as estrelas como se fosse campos de flores. Sua voz era um canto hipnótico, e seus olhos, profundo como galáxias, que pareciam desvendar segredos escondidos na alma de quem ousasse a encarar. Alaric sentiu o coração vacilar pela primeira vez. Ele, que sempre fora tão centrado em sua missão, encontrou-se dividido. Aeryn não apenas o encantava, mas também desafiava. Ela o fez questionar se salvar o mundo era o suficiente ou se, talvez, o amor fosse a única coisa verdadeiramente digna de ser protegida. Tanarian percebeu a mudança de seu amigo. Cuidado, Alaric. O coração é uma arma poderosa, mas pode ser a mais perigosa de todas, alertou. Mas Alaric não conseguia evitar. Quanto mais tempo passava com Aeryn, mais ele se afastava de quem era. O Alaric que havia partido de Meridian para salvar seu povo estava se perdendo. As missões começaram a pesar, mas não por dificuldade, mas porque o pensamento de Aeryn nunca deixava sua mente. Ele não podia mais lutar com a mesma determinação, e Tanarian se tornou um lembrete constante
de sua própria fraqueza. No entanto, Aeryn não era uma simples distração. Ela representava uma escolha: seguir seu coração ou sua missão. E em breve, Alaric teria que decidir qual caminho tomar. Uma decisão que mudaria o destino não apenas dele, mas de todos ao seu redor. A tensão entre Alaric e Tanarian crescia à medida que o tempo passava. Tanarian, que havia se tornado não apenas um amigo, mas um mentor, via com preocupação a transformação de Alaric. Ele conhecia bem os perigos de perder o foco em meio ao caos do universo. Para Tanarian, cada momento de distração era uma oportunidade para destruir-se e se aproximando cada vez mais de seu fim. Alaric, eu vejo quanto Aeryn significa para você, disse Tanarian, certa vez com sua voz carregada de uma mistura de empatia e frustração. Mas as escolhas que fazemos aqui ecoam por galáxias. Não se trata apenas de nós, é sobre aqueles que devem ser protegidos e que não podem lutar. Essas palavras caíram pesadas sobre os ombros de Alaric. Ele sabia que Tanarian estava certo, mas como poderia ignorar o tumulto dentro de si? Aeryn estava se tornando uma luz em sua escuridão, mas essa luz parecia ofuscar tudo o que ele acreditava ser. O ponto de ruptura veio durante uma missão crítica. Um sistema planetário inteiro estava sob a ameaça de uma força desconhecida que devastava mundos inteiros em sua busca por poder. Tanarian e Alaric lideraram uma pequena frota para interceptar o ataque. No entanto, enquanto planejavam a ofensiva, notícias chegaram de que Aeryn estava em perigo em um planeta vizinho. Alaric se dividindo entre seu dever e seu coração. Tanarian insistiu que a missão deveria ser a prioridade. Se falharmos aqui, bilhões perecerão. Aeryn é forte, ela pode se proteger, disse Tanarian, tentando apelar para a razão do amigo. Mas Alaric não conseguiu ignorar o chamado. Contra as ordens de Tanarian, ele desviou seu curso para salvar Aeryn. Sua ausência no campo de batalha foi um golpe que enfraqueceu as forças de Tanarian, resultando em uma derrota devastadora. Embora Alaric tenha conseguido resgatar Aeryn, o preço foi muito alto. Tanarian perdeu muitos de seus aliados e o sistema que tentava proteger foi irreparavelmente danificado. Quando Alaric voltou, ele encontrou Tanarian em silêncio, seus olhos refletindo a dor de uma traição silenciosa. Você não entende, Alaric. Não era sobre você perder ou vencer. Era sobre mostrar ao universo que há aqueles dispostos a lutar pelo que é certo, mesmo quando parece impossível. Essas palavras cortaram Alaric mais profundamente do que qualquer lâmina. Ele tentou justificar sua escolha, mas a culpa o consumia. A relação entre os dois nunca mais seria a mesma. Tanarian, embora não declarasse abertamente sua mágoa, começou a manter uma distância emocional de Alaric, que agora sentia o peso de suas decisões a cada passo. Aeryn percebeu a dor de Alaric, mas também sabia que ele havia feito a sua escolha por ela. Eu nunca quis ser o motivo de sua ruína, disse ela com sua voz de lamento. Você é mais do que isso, Alaric. Mas o que realmente deseja? Salvar o universo ou perder-se em mim? Essas palavras deixaram Alaric ainda mais dividido. Ele começou a se questionar se o amor que sentia por Aeryn era um bálsamo ou uma maldição. O conflito interno entre seu dever e seu desejo o levou a um ponto de ruptura. Ele não conseguia mais distinguir o que era certo e errado. Cada decisão parecia estar envolta em uma névoa de arrependimento e dúvida. Eventualmente, o destino de Alaric e Tanarian os levou a caminhos separados. Tanarian continuou sua missão de proteger o multiverso, carregando em si o peso de perdas e a memória de um amigo que o decepcionou. Alaric, por sua vez, vagava pelo universo em busca de redenção, tentando reconciliar seu amor por Aeryn com o dever que havia abandonado. O vínculo entre os dois amigos nunca se rompeu completamente,
mas a distância que se formou entre eles era como um abismo, cheio de mágoas, arrependimentos e os ecos das escolhas que não podiam ser desfeitas. Alaric sabia que um dia teria que enfrentar Tanarian novamente, e nesse dia esperava ser digno do respeito que havia perdido. Por enquanto, Alaric viajava com a Eren, descobrindo novas maravilhas e enfrentando os novos desafios. Mas dentro dele, a batalha mais feroz continuava. A luta para encontrar um equilíbrio entre o homem que era e o que ele queria ser, e o que o universo precisava que ele fosse. Assim, o caipira, que um dia deixou Meridian, continuava sua jornada, não mais como um emissário de um mundo devastado, mas como um homem tentando compreender o significado de amor, dever e redenção em um universo vasto e implacável.